Olá, professora Keila falando com você. Agora nós vamos para mais uma aula de biologia. O tema da nossa aula ainda estamos falando sobre o reino animal. Nosso conteúdo são os anfíbios. Nós vamos estudar as características e a diversidade dos anfíbios. O objetivo da aula é, então, identificar as características e a diversidade dos anfíbios. Vamos lá? As características gerais dos anfíbios. Os anfíbios, eles são animais vertebrados que vivem entre o meio terrestre e o meio aquático. Eles são animais vertebrados, vamos só relembrar esse fato. Nós estudamos os filos. Os vertebrados é um subfilo do filo Chordata, que é um filo do reino animal. Então, vertebrados é um subfilo do filo Chordata. E aí nós estamos estudando a classe dos anfíbios, que é uma classe do subfilo vertebrado. Então, é um vertebrado, né? São animais vertebrados que vivem entre o meio terrestre e aquático. Por que entre o meio terrestre e aquático? Eles têm uma ligação estreita com a água, olha só. Eles mantêm uma forte vinculação com a água e é dela e não se afastam dela, pois eles precisam manter a pele úmida, por onde eles vão executar as trocas gasosas, e também a reprodução dos anfíbios depende da água. Então, por isso eles vivem entre o meio terrestre e o meio aquático, eles nunca se afastam do meio aquático. Os anfíbios vivem em água doce, entretanto, há duas exceções, né? Nós temos aqui a rã comedora de caranguejo, que vive em ambiente marinho, e a rã aguadeira, que vive no deserto australiano. São exceções, são espécies exóticas, né, que vivem em regiões diferentes. Outras características dos anfíbios. Tímpano. Eles apresentam essa membrana, né, uma membrana que vibra com o som e remete estímulo para estruturas nervosas do ouvido. Então, uma característica importante deles que está relacionado à audição. Eles também apresentam pálpebras, que protegem os olhos e realizam a limpeza. Nós vimos que os peixes não têm as pálpebras, né, que é essa película que cobre os olhos, então os peixes ficam sempre com os olhos abertos. No caso dos anfíbios, eles já têm essas pálpebras que servem para proteger os olhos, para fechar os olhos e também promover a limpeza, eliminar as impurezas que caem nos olhos, igual acontece com nossos olhos. E as patas bem definidas, é uma característica dos anfíbios. Os peixes tinham nadadeiras bem definidas, os anfíbios têm patas bem definidas que eles utilizam para o deslocamento. Vamos agora analisar sobre a nutrição e a digestão e a excreção. Quando eles estão na fase adulta, né, ocorre no ambiente terrestre, os anfíbios são carnívoros. Então, eles se alimentam de minhocas, aranhas, insetos e outros vertebrados, né, menores que eles. A língua é uma característica bem específica, é um órgão, né, bem especial no caso dos anfíbios. A língua em algumas espécies de anfíbios é uma característica adaptativa importante. Os sapos, por exemplo, eles caçam insetos em pleno voo. O inseto está voando e ele vai lá com a língua e consegue capturar. Então, eles utilizam essa língua que é presa na parte da frente da boca e a língua consegue ser projetada, né? E não na parte interna. Então, a língua ela é solta, ela não é colada. E aí ele consegue jogar a língua para fora da boca e fazer a captura do animal. Olha só aqui na imagem o que acontece. Agora, o estômago, né? Vamos falar da digestão. Eles possuem um estômago bem desenvolvido, o intestino terminando em uma cloaca, eles apresentam glândulas como o fígado e o pâncreas, e o sistema digestório deles ainda produz substâncias que são capazes de digerir a casca dos insetos. A casca dos insetos é geralmente o exoesqueleto, lá nos artrópodes que a gente estudou. Esse é um esqueleto rígido que dá uma sustentação, uma proteção para os insetos, e os anfíbios que se alimentam de insetos, então, conseguem fazer a digestão dessa casca, que é o exoesqueleto. Os anfíbios, eles fazem a excreção através dos rins, então ele tem o órgão excretor que é o rim,
e elimina a urina, né? A urina é abundante e bem diluída. Isso é, tem bastante água na urina. As substâncias são dissolvidas, né? Em relação às outras substâncias dissolvidas. Então, não é muito concentrada, é bem diluída. Aqui, olha só, vamos analisar alguns desses órgãos. Nós temos a boca, né? A língua, toda essa estrutura aqui, que ela consegue ser projetada para fora. Aí temos as vesículas, né? O fígado e as vesículas aqui. A gente tem o estômago dele aqui. Tem o intestino delgado, as tripinhas dele aqui. O intestino grosso. E depois vai eliminar, vai ter a terminação lá na cloaca e ânus, certo? O rim, vamos identificar o rim dele, está localizado aqui na parte dorsal, na parte das costas, por onde ele vai, então, produzir a urina, que é, olha só, parte dos rins aqui, ó, ureter, canalzinho de condução, e vai eliminar as excretas também lá no ânus, que é a abertura externa. Vamos agora analisar a cobertura e a temperatura corporal. A pele, né? A pele dos anfíbios é lisa, vascularizada e permeável, né? Existem algumas exceções, né? Os sapos, por exemplo, pode ter a pele mais irrigada, mais grossa, mas de forma geral, a maioria deles tem pele lisa, vascularizada, isso quer dizer que tem bastante vasos sanguíneos, veias e artérias, e é permeável, né? As substâncias conseguem atravessar a pele dos anfíbios. Eles não ingerem água, olha que curioso. A água é obtida através da pele, que executa a troca gasosa também entre o sangue e o ar. Ó, nessa imagem aqui, ó, C, a gente pode observar que o sapo está dentro d'água, com a parte de baixo aqui, ó, a parte dorsal dele embaixo, encostado na água. É assim que o sapo bebe água. Eles não ingerem água através da boca, eles encostam essa parte dorsal na água e a pele, que é permeável, então absorve a água por esse mecanismo. É rica em glândulas e está sempre úmida. A pele dos anfíbios apresentam glândulas e isso ajuda a manter a pele úmida, então eles sempre estão molhadinhos. Aí, as glândulas, elas podem ser de dois tipos. Tem as glândulas mucosas, que produzem o muco, que vai então deixar a pele úmida e lisa, escorregadia, dependendo da espécie, né? E tem as glândulas serosas, que produzem veneno, isso no caso das espécies que são venenosas, que produzem veneno ou toxina. A maioria produz. Não que seja um veneno mortal, letal em todos os casos, mas ele sempre tem alguma toxina que é para defesa. Não possuem pelos e nem escamas. Olha, a pele deles não tem pelos, como nós, os mamíferos, temos pelos na pele. Nem tem escama como os peixes, nós vimos que foi o grupo anterior. Então, é lisa mesmo a pele. São incapazes de manter constante a temperatura corporal, então, por isso eles são chamados de animais de sangue frio ou psilotérmicos. Vocês vão ouvir muito essas expressões, principalmente nos exercícios. Por quê? A temperatura deles varia de acordo com o ambiente. Se está mais frio, a temperatura está mais fria. Se está mais aquecido, a temperatura está mais aquecida. Por exemplo, a temperatura da água onde ele vive ou o ambiente onde ele está. Então, por isso eles são chamados animais de sangue frio ou psilotérmicos. Agora vamos analisar a respiração dos anfíbios. A respiração nos anfíbios adultos ocorre por três meios, ou por meio de três estruturas: os pulmões, a pele e na mucosa da boca, que e da faringe, que é aquela região dorsal ali onde ele também absorve a água. Enquanto eles estão na fase de larva, que eles são aquáticos, então eles respiram por meio de brânquias, semelhante aos peixes. Quando eles estão adultos e vivem em ambiente terrestre, eles vão realizar então a respiração pulmonar. Mas, olha só, os pulmões, eles são simples, têm pouca superfície de contato para ocorrer as trocas gasosas. Então, a respiração pulmonar é pouco eficiente. E aí é onde aparece a respiração cutânea, que é a respiração através da pele, que é um processo de troca imediata entre a pele e o meio ambiente.
e isso ajuda a fornecer o oxigênio para o organismo, porque a respiração pulmonar não é totalmente eficiente. Então, a pele deve necessariamente estar úmida para que isso aconteça, porque os gases eles não se difundem em superfícies secas. Os gases são diluídos ou são dissolvidos, né, ou atravessam as membranas quando eles estão diluídos em superfície úmida, molhada, né? Então, por isso, eles têm que manter a pele úmida. As paredes da pele são finas também, as células superficiais da pele permitem essa troca de gases, né? A passagem do oxigênio para o sangue. Aí, mais uma característica importante, que eles apresentam a pele fina, não tem escamas, não tem pelos, não tem nada de estruturas anexas na pele, justamente que é para não atrapalhar a passagem dos gases. Então, aqui nós temos o pulmão deles, que tem essa estrutura aqui. Veja que ele não é muito estruturado na parte interna, né? Não tem muitas divisões, isso diminui a superfície de contato e precisa então da pele para fazer o restante da troca gasosa. E aqui tem o caso da respiração, ó, que ocorre aqui na parte da mucosa, debaixo da faringe, que é troca gasosa. O oxigênio entra e o gás carbônico sai. O gás carbônico saindo, o oxigênio entrando através da pele. Vamos agora analisar a circulação. Os anfíbios, eles apresentam circulação fechada. Isso quer dizer que o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, então circulação fechada. A circulação deles ocorre a mistura. Olha só, o sangue venoso e o sangue arterial, eles se misturam. Então, por isso, a circulação é também chamada de incompleta, porque ocorre essa mistura. E o coração dos anfíbios, ele é dividido em 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Olha só, nós temos aqui a representação da circulação. Ela é fechada, dupla e incompleta. Por que fechada? Porque circula o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Por que dupla? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Ó, o sangue aqui está saindo do coração, passa lá pelo corpo todo, chega no coração novamente, aí ele sai aqui do coração, vai lá no pulmão, pega oxigênio, volta para o coração, aí que ele vai para o corpo. Então ele passa no coração 2 vezes, por isso a circulação é dupla. E é incompleta porque ocorre essa mistura. Aqui no coração acaba ocorrendo a mistura do sangue venoso com sangue arterial. Por que acontece essa mistura? Aqui embaixo, ó, nós temos uma comparação. O coração dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. O coração dos anfíbios tem 3 cavidades, 2 átrios, que são essas 2 partes de cima, e o ventrículo, que é a parte de baixo, que é onde acaba ocorrendo a mistura do sangue. E então, fala-se que a circulação é incompleta. Agora vamos falar sobre a reprodução dos anfíbios. A reprodução, a reprodução, geralmente ela é com fecundação sexuada e geralmente com fecundação externa. Porém, tem as exceções. Sapos, rãs e perereca, que são os maiores representantes desse grupo, realizam fecundação externa. Salamandra, cobra cega realizam fecundação interna. Então, essa questão da reprodução depende de qual grupo. E os embriões se desenvolvem na forma de larva, formam uma larva e passa pela metamorfose, originando os adultos. Eles não nascem igual aos adultos. Como acontece? Ocorre o acasalamento. O acasalamento da maioria dos anfíbios ocorre na água, então essa é uma das dependências dos anfíbios do ambiente aquático, por isso eles vivem próximo à água, porque eles precisam para reprodução. Acontece o coachá, né, que é um ritual. O coachá é o barulho, né, o som emitido pelo sapo, que faz parte do ritual pré-nuplicial, que é para atrair a fêmea. A fêmea, no período fértil, então, é atraída por esse coachá, pelo parceiro, e por meio de contato, por meio do canto do coachá. Então, esse barulho é emitido quando os sapos estão fazendo barulho, é porque é época de reprodução.
Aí, os óvulos são numerosos e são protegidos por uma camada, por uma grossa camada gelatinosa, parece uma película de gelatina. Os ovos fecundados então vão eclodir, dão origem a larvas, que são denominadas girinos, que realizam a metamorfose e depois passa para a vida adulta. Na imagem, olha só, aqui tem um representante adulto, como ocorre. Após o encontro, então o macho e a fêmea eles vão se encontrar, eles vão para o ambiente aquático, né? O macho ele abraça a fêmea, aperta a fêmea de forma que ela libera os óvulos. Então ele libera os espermatozoides na água. Então o acasalamento é só um aperto. O macho aperta a fêmea, ela libera os óvulos e então ele libera os espermatozoides. Ocorre a fecundação. Aí a gente tem o ovo fecundado, ele tem essa cápsula aqui gelatinosa. O embrião então começa a se desenvolver dentro do ovo. Quando ele eclode, né, quando o embrião é liberado do ovo, ele é um girino, que é a larva, esse sapinho preto que a gente vê no rio. Então, inicia-se o processo da metamorfose, que é a transformação desse girino. O que acontece? A cauda, né, o rabo dele vai diminuindo, começa a surgir as patas, até que ele, então, perde totalmente a cauda e a metamorfose é concluída, ele perde totalmente a cauda e os membros, né, as patas estão desenvolvidas, então ele se torna um indivíduo adulto. Aqui na imagem de baixo, a representação, o ovo, o girino, aí ó, o girino aqui com o rabo bem grande, aqui o rabo já está quase caindo e já dá para observar as patas, e então um indivíduo adulto, como o sapo que a gente já conhece. Vamos agora analisar os grupos dos anfíbios. O primeiro grupo são os anuros, que são sapos, rãs e pererecas. Os anuros são anfíbios que não possuem cauda, né, não tem rabo, e possuem estrutura esquelética, né, o esqueleto deles é adaptado para locomoção em saltos. Eles pulam, saltam, porque é o principal meio de locomoção deles. A diversidade dos anuros é enorme e esse grupo está presente em todos os continentes. Os anuros, eles são adaptados à vida aquática e terrestre, né? Como a gente viu, uma parte na água, uma parte na terra. Mas existem exceções também. Todos são carnívoros e geralmente eles utilizam a visão para a detecção de presa. Portanto, é importante que haja movimento. Então, o sapo ele é muito hábil para capturar a presa, né, um inseto em pleno voo, mas eles utilizam a visão e esse movimento da presa se movimentando na frente dele ajuda a captura. Esses animais, eles possuem uma grande variedade de estratégias reprodutivas, nós vimos lá, que a maioria tem fecundação externa, e a reprodução é cruzada, né, sexuada e tem fecundação externa, mas existem exceções e geralmente ocorre dessa forma. Formam o girino, que são as larvas, e depois se transforma em sapinhos. Aqui do lado a gente tem os principais representantes desses grupos, que são os principais representantes do grupo, que são o sapo, a rã e a perereca. Eles são diferentes, eles apresentam, geralmente o sapo possui a pele grossa e dão saltos curtos, e eles são de ambientes terrestres, mais do ambiente terrestre do que aquático. As rãs, elas possuem a pele lisa, dão saltos mais grandes e possuem hábitos aquáticos e terrestres também. Mas elas têm mais hábitos aquáticos. As pererecas, elas possuem pele lisa e possuem os discos adesivos, que são essas bolinhas, nas pontas dos dedos. E têm hábitos arbícolas, ou seja, eles vivem em árvores. Então, a principal característica, o sapo tem a pele grossa, a rã tem a pele lisa. Geralmente elas têm membranas entre os dedos, que facilita a natação, que muitas espécies são mais adaptadas ao ambiente aquático. E as pererecas, a principal característica são os dedinhos aqui, que tem as ventosas, que são esses discos adesivos, que ajudam elas a grudar, por exemplo, na parede dos banheiros. Continuando, o próximo grupo, urodelos.
Esse grupo, os representantes possuem um corpo alongado, patas laterais e uma longa cauda. São representados pelas salamandras e tritões. São os principais representantes desse grupo. A salamandra nadam movimentando a cauda. Então, alguns têm hábito, são de ambientes aquáticos, então em vez de usar as patas, vão usar a cauda para se locomover. Habitam regiões arborizadas, vivem principalmente na Europa e no norte da África. Têm hábitos essencialmente noturnos, então é mais fácil de ser visualizadas durante a noite. Normalmente elas hibernam. Isso quer dizer que elas podem ficar muito tempo escondidas, dormindo, sem se alimentar, sem caçar, sem fazer movimento nenhum, hibernadas. Como o urso polar, por exemplo. Elas diferem no tamanho e no jogo de cores nas costas, né? Geralmente elas são muito coloridas, as cores são muito atraentes, mas isso tem um preço, né? Algumas medem cerca de 14 a 20 centímetros. E elas secretam venenos para se proteger dos predadores. Por isso as cores, elas são tão chamativas, porque a principal forma de defesa dela são os venenos. Então, esse veneno produzido nas glândulas localizadas na parte de trás da cabeça, geralmente aqui, né, nessas regiões, e é muito forte o veneno delas. Por exemplo, um cachorro que tentar morder, comer uma salamandra, ele pode morrer infectado com esse veneno. Então, elas são coloridas, mas invisíveis, mas são perigosas. Outro grupo é o grupo dos ápodes ou cecílias, também chamadas de cobra cega. As cecílias são anfíbios vermiformes, eles parecem vermes, parecem uma minhoca, por exemplo, e não têm membros e vivem enterradas. Os anuros têm as patas bem desenvolvidas para locomoção, os urodelos, que são as salamandras, têm a cauda, né? Eles têm as pernas, né? As patas pequenas, mas têm as caudas, porque eles nadam muito bem. E as cobras cegas, cecílias ou ápodes, elas não têm membros de locomoção, não têm pernas, não têm nadadeira, não tem nada. Geralmente elas vivem enterradas. Em decorrência do seu olho ser muito pequeno, usam receptores químicos para detectar a presa. Elas quase não enxergam. Então, é por isso que algumas são chamadas de cobra cega. Essa daqui, por exemplo, dá para ver só o sinal de onde é o olho, mas o olho é protegido por uma membrana. Então, eles utilizam receptores químicos, cheiros e outras detecções para identificar as presas. Elas podem ser aquáticas ou terrestres, mas todas respiram através de pulmões, então a respiração é pulmonar, mesmo as aquáticas. Elas se alimentam de presas alongadas, como minhocas, vermes, larvas de inseto e provavelmente de peixes pequenos. Presas alongadas é porque elas têm comprimento, né? Elas são alongadas, então elas se alimentam de presas alongadas também. As cecílias são encontradas em regiões tropicais, então muito comum na nossa região. No Brasil existem espécies aquáticas na Amazônia e terrestres em grande parte do território, visto que o Brasil é um país tropical. Então, a gente tem uma grande variedade dessas cecílias ou as cobras cegas. São difíceis de encontrar, pois elas vivem em locais úmidos ou enterrados no solo. Geralmente elas ficam escondidas embaixo de folhas, troncos velhos ou enterradas mesmo, dependendo da região. Então elas são difíceis de serem visíveis, de serem visualizadas. Então é isso, gente. Nossa aula sobre anfíbios termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, pergunte para a professora.